Olá, queridos alunos. Essa é a aula de número 1, aula de fundações. Espero que vocês gostem das minhas explicações e sejam bem-vindos à aula de fundações. Além da apresentação do vídeo das aulas, vocês também podem acessar o e-book para o acompanhamento do vídeo, né? E dentro das aulas tem uns links que vocês podem acessar e para ver os tipos de fundações no YouTube. Então vamos lá. É, como você, como a gente, né, técnico, técnico ou profissional, de que forma é a escolha do tipo de fundação, né? De qualquer maneira, tem alguns profissionais que eles costumam esquecer que a etapa de fundações ela tem um custo do empreendimento entre 3 e 7%. Eu acho que até um pouquinho mais, dependendo do tipo da estrutura, pode ser que a fundações atinja até 10% do custo total da execução de serviço de uma estrutura. A escolha da fundação ela é através da análise técnica e econômica também, né? Você tem que verificar a geotecnia local, o tipo de solo, aquela onde que você vai executar a sua infraestrutura, a sua estrutura, né? E nesse lugar você tem que ter a viabilidade executiva, né? Se esse solo permite que você execute algum tipo de fundação. Para isso também, principalmente dependendo do tipo da fundação, do tipo da estrutura, você tem que ter uma mão de obra especializada, de acordo para fazer aquele tipo de fundação. E depois você tem que verificar os seus vizinhos da obra. Por exemplo, se é uma estrutura de um edifício acima de 10 andares, provavelmente o seu tipo de fundação não vai ser fundação rasa, vai ser uma fundação profunda ou por efeito de tubulões ou por estacas. E também depois você tem que também fazer o controle de qualidade na melhor solução possível, detalhando e fazendo um controle de execução. Aí vocês podem observar que tem diferenças básicas, né? Do lado esquerdo da figura nós temos como se fosse um imóvel, uma casa. Geralmente, uma estrutura a gente usa fundações rasas e do lado direito nós temos fundações profundas, são edifícios e indústrias que utilizam coisas pesadas, né? Bem da direita nós temos um pilar e, e aqui o F está dizendo que toda concentração de peso está sendo distribuída em cima desse pilar até o fundo desse pilar, né? A gente vai ver isso mais tarde. Quais são os principais tipos de fundações? Primeiro, nós vamos falar das fundações diretas rasas, que são os blocos, sapatas e radiês, e essa fundação direta ela é caracterizada como rasa quando está sentada em uma profundidade considerada como pequena em relação à sua maior dimensão. Fica entre a profundidade de 1,5 m a 3 metros, né? Embaixo nós temos três figuras, a primeira da esquerda para a direita. A primeira é uma sapata escalonada, como se fosse com 2 degraus.
No meio é uma sapata claramente não é escalonada, mas em forma de trapézio, e nós temos uma sapata corrida no último com seções de ferragem. Então, de acordo com a NBR 6122 de 2010, as fundações superficiais, que a gente pode chamar ou rasas ou diretas, têm uma profundidade que é menor do que 2B, menor dimensão da fundação, você pode procurar 2B, e essas ações são transmitidas diretamente por pressão, aquela que vem de cima, que começa desde o telhado, né, vai distribuindo nas vigas e nas lajes, nas colunas, né, e até chegar na fundação. Exemplo, sapatos, radieiras e blocos. Né. Profundas, as profundidades são maiores que 2B e maior do que 3 metros de profundidade. As ações são transmitidas por atrito lateral, a gente vai ver isso posteriormente nas aulas, quando a gente vai falar sobre estacas, né? Estacas de concreto, estacas metálicas, né? E essas ações também são transmitidas pela base, que a gente chama de ponta. Então, o exemplo disso aí são as estacas e os tubulões. E como é que você escolhe o tipo de fundação? Nós já falamos nisso aí, vai depender de vários fatores. No segundo slide nós falamos lá, né? E aqui vamos reiterar. O solo, resistência, compressibilidade, o nível de lençol freático, né? Porque se tiver um lençol freático muito raso, primeiro você vai ter que executar, por exemplo, uma drenagem para você baixar esse nível desse lençol freático, né? Tipo de solo, a resistência dele, por exemplo, se for uma argila, você vai ter que ter um tipo de cuidado, porque a argila tem uma compressibilidade muito grande e isso pode afetar a sua estrutura. Fatores técnicos e econômicos também você tem que pensar, e edificações da vizinhança, nós falamos sobre isso aí nas fundações. Esse é o objetivo da disciplina, estruturas de concreto, calcular e detalhar um elemento estrutural de fundação, para cada bloco, sapatas, no caso de fundações rasas, e no caso de fundações profundas, as estacas e tubulões. Suposto escolhido o tipo de fundação, conhecidos os parâmetros geotécnicos, a gente faz o dimensionamento estrutural. Mas, numa fundação rasa, a gente tem um bloco de fundação. Então, o exemplo aí é um bloco escalonado em degraus, né? O A é com alturas elevadas. Gente, quando se fala aqui, ó, 2B, né? Quando for menor que 2B, tá? Fundação direta rasa, né? E tem que ter excelentes resistência com a pressão. Você pode ver um desenho do lado direito aí, é um bloco acionado em cima de um piso, né? E dentro desse bloco tem um pilar. Aí está uma demonstração de uma sapata associada, juntamente com uma viga, é uma perspectiva aí, uma viga de rigidez, que a gente chama de VR, e é exatamente o que se apresenta aí na figura embaixo aí. Isso aí é uma fundação rasa. Depois da fundação rasa, nós temos, partindo para o tipo de escolha de fundações, a gente parte para uma fundação profunda. Eu vou falar sobre tubulões agora. O começo dessa nossa aula, eu poderia, depois da fundação rasa, cálculos de fundação rasa, eu acho que existe uma observação, porque
hoje na engenharia, praticamente o pessoal está abandonando tubulões. Por dois motivos. Tubulões são muito onerosos e perigosos, principalmente tubulões com ar comprimido, né? Séries, um mal à saúde, né? E prioritariamente, uns anos atrás, de 10, 15, 20 anos ou 30 anos atrás, os tubulões de ar comprimido eram os preferidos, por exemplo, de fundações em pontes ou viadutos. Hoje não. Hoje se troca por estacas, um tipo de estacas que são menos nocivas à natureza e menos nocivas ao homem, né? Mas, de qualquer maneira, nessa primeira aula eu vou falar sobre dois tipos de tubulões, que é o tubulão a céu aberto e o tubulão de ar comprimido. Vou dar uma pincelada, vou dar uma coisa muito por cima, tá certo? Pode ser que alguém futuramente faça engenharia, entre na área de construção e por alguma eventualidade cair numa empresa, ou seja, dono de uma empresa que possa fazer tubulões. Então, os tubulões são elementos estruturais de fundações profundas, são de grande porte e eles transmitem a carga ao solo resistente através da escavação de um fuste, né? Esse fuste é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Esse é o fuste. E ele de um fustilim de base alargada de tronco cônico, né? O tronco cônico é exatamente esse aqui que vocês estão vendo. Existe dois operários aí. Esse é o tronco cônica, tá bom? Então, você tem esse aqui, do lado esquerdo, nós temos a figura, aqui em cima o nível do terreno, a cota de arrasamento, tá? Que vocês podem perceber aqui, ó. Cota de observar aqui, essa aqui é a cota de arrasamento, né? Até aqui tem ferragem, tá? A ferragem tem uma ferragem de espera aqui, isso provavelmente é um bloco, tá? Dessa figura. O fuste nós já vamos falando em vermelho aqui. E aqui nós temos essa base no caso aqui ela é arredondada, não em trapezoidal, tá? E que a gente chama dessa altura aqui de H, né? Então essa altura aqui a gente chama de H. O tubulão a céu aberto, o fuste ele é escavado até a cota desejada, né? Se for 4, 5, 6 metros, é tudo abaixo de 3 metros. A base ela é alargada e posteriormente preenchida com concreto. Tem as figuras aqui que vocês podem ver, pode acompanhar aí, tá? E aqui nós temos checklist do início do serviço. O projeto de estrutura de concreto armado? Sim. Locação em planta dos pilares, blocos de coroamento? Sim. Cota de rasamento dos tubulões? Sim. Detalhe dos blocos, né? Arrasamento, altura? Sim. Né? Armação dos blocos e arranque dos pilares? Sim. Nós vimos na figura anterior que tinha um bloco e uma continuidade. Quantitativo de armação? Sim. Né? Detalhe típico da interface do tubarão? Sim. Né? Tem todos esses detalhes, esse checklist aí, à medida que o projetista e você executando o serviço, você vai colocando. Eu acho assim que faltou a data aqui, né? Eu acho que faltou aqui, ó. Faltou a data. Eu acho que tinha que ter a data
a data aqui para você ter um acompanhamento melhor, né? Aí se tem aqui, ó, a escavação do poço, aliás, não do posto, né? Do posto. Aqui, isso aqui é uma cacimba, né? Que a gente chama de cacimba. Isso é a mesma coisa. Em vez de você tirar água, você está tirando terra, porque tem alguém lá escavando. E do lado esquerdo aqui, nós temos um tipo de equipamento. É muito usado na Europa. No Brasil, eu conheço que existe duas empresas que utilizam esse equipamento, são lá em São Paulo, e requer só uma pessoa para operar, para escavar um tubulão de céu aberto. Esse aqui, gente, tá? É um link que vocês podem acessar de uma empresa que ela executa o tubulão a céu aberto. Acessa lá depois da aula, né, para vocês curtirem a construção do tubulão de céu aberto, né? E aqui é a continuidade, o alargamento da base, ou ela pode ser trapezoidal ou, ou arredondada, tá? Depois você faz a colocação da armadura. Você pode perceber aí que o fuste, do fuste até lá no final, você coloca a armadura. Esse é o checklist da conferência de serviço, da execução dos tubulões, e você vai, à medida que você vai fazendo a sua obra, você vai fazendo a conferência dos, do serviço. Aqui, gente, tem um detalhe aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Para quem fez mecânica dos solos, deve ter aprendido lá com o professor Stone o slump e a resistência do concreto. Isso é muito importante. Esse ensaio que é feito a hora que o concreto chega para executar o tubulão. Então é muito importante. O projeto do tubulão é notificado o MPA, quantos MPA, e você tem que fazer esse slump lá a hora que o concreto chega na obra, tá bom? Você também aqui, ó, vocês podem perceber aqui que existe mais duas coisas interessantes, que é a montagem do corpo de prova para rompimento de 7, 14, 28 dias, e novamente tem o slump teste aqui do material, tá? Já passamos para o tubulão ar comprimido, né? O que ele difere? Ele é abaixo de 6 metros, utilizado em grandes obras. A concretagem é como se fosse um tubo de concreto, e depois você retira as formas. A escavação, até que o topo do tubo chega ao nível do solo de projeção, vocês estão vendo a figurinha, a figura, e um novo tubo então é concretado sobre o primeiro e assim por diante, né? Aqui começa as fases, você vai escavaçando, vai concretando até chegar no nível final aí, 12, 15, 16 metros, tem tubulões de ar comprimido nesse sentido. Aqui vocês podem ver que a medida vai concretando vai descendo, né, a cacimba, a figura está demonstrando aí. Aqui já é colocado a ferragem, tá? E aqui é onde que o operário entra para ir fazendo a escavação e tirando. E aqui é a entrada do ar comprimido, ó, tá? Porque à medida que o tubulão de ar comprimido vai descendo e a pessoa vai escavando 12, 13, 15 metros de profundidade, a pressão é muito grande. Vocês podem ver aqui também esse link, acesse o link,
né, da construção de um tubulão a ar comprimido, vocês vão ver como é feito essa execução, tá? Mas, de qualquer maneira, o, o tubulão de ar comprimido, ele é muito perigoso e por isso que hoje em dia o pessoal está abandonando esse tipo de obra. Vou falar sobre algumas manifestações patológicas, e justamente sobre isso aí, sobre a inconformidade no processo executivo. Uma delas é a incompatibilidade entre o material da base do tubulão e a tensão do projeto que é adotado. Dimensões e geometria incorreta dos elementos de fundações, comum em tubulões não circulares. As tensões são incompatíveis com a estrutura ou o solo. E também instabilidade do solo durante a execução, que pode haver rompimento desse solo, né? E os elementos que são concretados sobre qualquer tipo de material instável, pode haver rompimento na base do tubulão e isso aí tem um mau desempenho, né? Continuando, qualidade inadequada do concreto, por isso que deve se fazer o slump de acordo com o MPA do concreto, de acordo com o projeto, né? E colocação de pedra marroada no fusto do bolão para redução de custo não pode ser feito, não é concreto ciclópico, é concreto estrutural, né? Com ferragem e tudo. Não se pode colocar pedra marroada no fundo na base do tubulão. Vou falar das considerações finais e etapas do controle da execução, né? Primeiramente, a locação do centro do tubulão, cota do fundo da base do tubulão, verticalidade da escavação, alargamento da base. Aí você faz o posicionamento da armadura quando houver e da armadura de ligação, com bloco ou com pilar. Dimensões do tubulão, qual que é o diâmetro pedido pelo projeto. A concretagem dele, né? E evitar que se forme vazios na base alargada, você utiliza o misturador, né? E o tubulão ar comprimido, pressão do ar no interior do tubulão e pode ter risco de acidentes. Então, gente, o que eu falei é o seguinte, eu quis dar a parte justamente na primeira aula sobre tubulões, porque eu acho mais importante depois, futuramente, a gente vai ver nas fundações profundas, que são as estacas, que hoje são 90% ou chega de 90% a 95% de aplicação em fundações profundas, que são as estacas. Tá? Espero que vocês tenham gostado da minha aula, né? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, basta dizer o nome e esclarecer, mandar a dúvida que vocês estiverem. Nas próximas aulas, eventualmente, vai começar a ter tarefa e exercício, né? E eu posso responder prontamente no WhatsApp. Vejo vocês na próxima data, na aula de vocês no Moodle. Até mais.